Como escalar utilizando a Cartomante FC? Vamos abordar agora a segunda forma de escalar utilizando o Cartomante BI, tá? Que é a página Escala Fácil lá no BI. Bom, Escala Fácil, pessoal, é a sexta página, tá? É só mudar aqui para a sexta página. Aqui nós temos a lista dos jogadores e cada jogador tem a sua classificação. A classificação é a soma das colunas, tá? Cada coluna, o valor de cada coluna ela foi definida, né, analisando algumas características do jogador, do histórico dele, do time que está, né, do clube que ele joga, do adversário dele, tá? Por exemplo, mando de campo, primeira coluna aqui, ó. Se ele joga em casa, ele ganha 2 pontos. Mitadas. Se ele tiver feito acima da média 3 vezes para mais, 3 ou 4 vezes, ele ganha 3 pontos. Por exemplo, o Vitor Cuesta aqui, de acordo com o mando de campo dele, tipo, o Vitor Cuesta nessa rodada ele vai jogar fora de casa. Olha só, 22ª, a 20ª e na 17ª, ele fez pontuações acima de 5 pontos, que provavelmente foi acima da média dos zagueiros, né? Então a gente considera que ele imitou 3 vezes. Por isso que ele está aqui com 3 pontos na mitadas. Mediano é se o jogador ficou, se ele fez a média, tá? Tipo, se a média dos zagueiros naquela rodada foi 4, se ele fez até 4,20, por exemplo, ele é considerado mediano. E zicadas é se ele fez a média ou abaixo da média, tá? Então o Cuesta, ele não fez nenhuma vez abaixo da média, ele sempre fez acima da média. Leitoes é se o jogador já jogou no time adversário alguma vez. Caso ele tenha jogado, ele ganha 1 ponto aqui. Lembrando que só estamos considerando das últimas 4 temporadas, porque eu só tenho dados dos últimos 4 cartolas que é analisado. Média pontuação vai de 0 a 3. Significa quantos pontos que o jogador faz, qual é a média dele. Tipo assim, vamos dizer que a média do Cuesta é 5. Qual é a média de todos os outros zagueiros? Ah, é 2. Ele é 3, então o Cuesta é 3 por causa disso, porque ele dobrou a média. Mesma coisa do clube. Qual é a média dos clubes? Ele está num clube que tem uma média boa? Sim. Ou não. Então vai definir isso aqui. Cartomante. Isso aqui é quantas vezes o jogador ele foi, não exatamente quantas vezes, tá? Porque essa pontuação aqui ela sempre vai de 0 a 3. Então, por exemplo, se um jogador foi sugerido nas dicas da Cartomante, nas dicas dos parceiros 6 vezes, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele foi 3 vezes, ele ganha 1 ponto. Se ele não foi nenhuma vez, 1 ou 2, ele ganha 0 pontos. Se ele foi indicado, acho que 7 vezes, aí ele vai ganhar 3 pontos. Ele está na lista do mais escalado? Tá. Então, ganha 2 pontos. Ele valoriza fácil? Se valorizar fácil, ele ganha 1 ponto, senão ele não ganha nenhum ponto. Diferença na tabela. O adversário que o clube vai jogar tá, por exemplo, o Inter é o primeiro, o Chapecoense, sei lá qual. Quanto maior for a distância, mais pontos ele ganha aqui. Lembrando que 3 é o máximo, então provavelmente tem uma distância bem grande. Se eu não me engano, se eu tiver a distância de 6 posições, ganha 1, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó, Atlético Paranaense e Fluminense. Deve estar na distância de mais de 6, ou até 6. Tem que ver, confirmar depois. Ou até 6, então ganha só 1 ponto. Quanto maior for a distância entre os dois clubes, mais pontos ele ganha. Clube grande. O que eu considerei clube grande aqui? Clube grande, se o clube participar da lista dos 13, ele ganha 1 ponto, né? Então, o Internacional faz parte, Cuesta ganhou 1 ponto. O adversário é um time grande? O adversário do Inter faz parte do clube dos 13? Não faz parte. Então, a gente considera que a chapa é pequena, então isso é vantagem para o Internacional. Então os jogadores do Inter ganham 1 ponto. É um clássico estadual? Não, não é clássico estadual. Então, tanto o jogador do Inter quanto da Chape vão ganhar 1 ponto. É um clássico brasileiro?
Não, não é um clássico brasileiro. O que é um clássico brasileiro? Se os dois times fizerem parte do Clube do 13, aí é um clássico brasileiro. Então significa que é um jogo mais difícil, então ambos os times perdem ponto. Tá? Então, como é que você pode escalar usando essa tabela? Você pode simplesmente copiar isso aqui nessa ordem. Põe o Cuesta, põe o Renato Gaúcho, põe o PP, põe o Iago, Henrique. Henrique, se não me engano, é zagueiro. Então nós já temos com 2 zagueiros aqui. Então pula ele. Vai para o Cássio, que é o goleiro. Marcelo Lomba, já botamos o Cássio. Pula o Marcelo Lomba. Leonardo. E por aí você vai montando o seu time seguindo essa tabela. Tá? Se você falar assim, eu não quero considerar o mando de campo. Então você vem cá, aqui em cima, na classificação, e tira o mando de campo. Tirou o mando de campo. A partir desse momento, você vai ver que a classificação vai mudar, porque não vai estar somando mais o mando de campo na classificação. Tá? Não vai estar considerando. Eu não quero considerar também lei do ex. Então, vai tirar o lei do ex da pontuação. Tá? E por aí você vai fazendo os filtros. Não quero considerar tudo. Então você marca para considerar tudo. Eu quero analisar agora só o zagueiro. Filtro zagueiro. Vai te mostrar a lista só dos zagueiros. Vai ficar mais fácil de você ver. E aí você escala. Eu estou sugerindo, tá? Quanto maior a classificação, a meu entender, melhor. Beleza? Então essa é a segunda forma fácil de escalar utilizando o Cartomante BI. É só pegar essa tabela e copiar. E o capitão? Pega o primeiro da lista, que teoricamente é o melhor jogador.